indignados, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre uma série que mal estreou e já se tornou uma das minhas séries favoritas de 2019, The Umbrella Academy. Eu gostei tanto dessa série que eu assisti ela inteira 2 vezes. O que foi ótimo, porque eu consegui reparar em muito mais detalhes e eu bolei uma teoria incrível que eu vou contar pra vocês hoje. Se você não assistiu, deixa o like no vídeo, assiste e volta depois porque vai ter muito spoiler, tá? Bom, pra quem não sabe, The Umbrella Academy é baseada numa série de quadrinhos criada pelo Gerard Way, que é o vocalista do My Chemical Romance, e ilustrada pelo brasileiro Gabriel Bá. Essa série conta com 3 tramas principais: o Apocalypse Suite, o Dallas e o Hotel Oblivion. E ela tem também 4 outros contos separados. Bom, obviamente, depois que eu assisti pela primeira vez, eu fiquei super curiosa sobre os quadrinhos e quais eram as diferenças da série pra eles, então eu fui pesquisar mais a fundo. E aí teve uma coisa que me incomodou muito. A sinopse de The Umbrella Academy diz que a história se passa numa realidade paralela onde o presidente Kennedy não foi assassinado. Mas peraí, nós vimos ele ser assassinado. Não foi exatamente pelo número 5, como a comissão queria, mas logo depois que ele viaja no tempo, que ele volta a ser ele mesmo e ele vem pro começo da série, a gente vê ali, naquele momento ali do presidente Kennedy, a gente escuta um tiro e a gente ouve falar que o presidente Kennedy foi assassinado. E eu fiquei pensando, cara, por que eles mudariam uma coisa tão besta que não faz diferença nenhuma na história? A não ser que ela faça diferença. Fiquem avisados que daqui pra frente vai ter muito spoiler dos quadrinhos, mas eles são essenciais pra entender a teoria, ok? Uma coisa que eu percebi quando eu fui pesquisar a história dos quadrinhos é que o que a primeira temporada fez foi combinar as histórias do Apocalypse Suite, do Dallas e do Hotel Oblivion numa coisa só, alterando algumas coisas. Explicando bem rapidamente as 3 tramas, o Apocalypse Suite é muito mais focado no arco da Vanya se descobrindo com poderes e causando o apocalipse, enquanto Dallas é focado na relação do número 5 com a comissão e eles perseguindo o número 5 através da linha do tempo. O Hotel Oblivion começou a ser lançado em outubro, então não dá pra dizer exatamente sobre o que se trata essa trama como um todo, mas pelos 4 capítulos que saíram dá pra dizer que ela é muito mais voltada pelas relações interpessoais dos irmãos anos depois da morte do Reginald. E ao juntar essas histórias, eles adaptaram algumas coisas. Por exemplo, nos quadrinhos, o Hazel e a Cha-Cha, eles aparecem só no Dallas. E toda aquela treta do Diego com a Pat, na verdade ela é com a Vanya. E aí aquela cena que tem no final quando ele desiste de matar a Cha-Cha, nos quadrinhos é com a Vanya. Na cena da lanchonete, o número 5 tá com o Pogo e não com o cara X. A Vanya corta a garganta da Allison só na cena final. Quem vai pro Vietnã são o Diego e o Luther, não é o Klaus. E em vez da Allison desistir de atirar nela naquela cena final e simplesmente fazer ela desmaiar, nos quadrinhos, a Vanya ela leva um tiro no número 5 na cabeça, que faz com que ela fique paraplégica e perca as memórias. Mas a grande diferença é principalmente o final de Apocalypse Suite, porque o que acontece é que o Klaus impede o Apocalipse com poderes de telecinese. Tipo, ele usa poderes de telecinese pra segurar os pedaços da lua. Oi? Bom, e se nos quadrinhos eles impediram o Apocalipse e de certa forma tudo que é tratado no Dallas e no Hotel Oblivion já foi tratado na primeira temporada, o que vai acontecer daqui pra frente? Isso significa que tudo que vai acontecer nas próximas temporadas é 100% novo e os criadores vão ter liberdade total pra criar tudo do zero? Não exatamente. Lembra que eu disse sobre os quadrinhos se passarem numa realidade paralela em que o presidente Kennedy não foi assassinado, mas a série se passar numa realidade em que ele foi? Bom, pode ser que isso na verdade seja a chave pra entender por que tudo é tão diferente na série. Acontece que o final do Dallas é justamente a equipe da Umbrella Academy se juntando pra assassinar o presidente Kennedy. Mais especificamente a Allison usa os poderes dela pra dizer que ouviu um boato de que ele tinha levado um tiro na cabeça e ele acaba levando mesmo. E nos quadrinhos ela faz isso pra meio que proteger um dos irmãos, mas eu não quero entrar muito em detalhes sobre isso. Ou seja, mesmo que o presidente Kennedy não tenha sido morto pelo número 5 como era pra ter sido, ele foi morto anyway. Exatamente como na série. Pera, então o que isso quer dizer? Bom, meus caros indignados, eu acredito que a série de The Umbrella Academy esteja contando uma história que se passa depois do momento em que eles voltaram no tempo e assassinaram de verdade o presidente Kennedy. Ou seja, ela se passa numa linha do tempo na qual ele de fato morreu. Ou seja, o que a gente tá vendo não é exatamente a história dos quadrinhos, mas meio que uma continuação do que aconteceu depois que eles mataram o presidente. Tipo, como o mundo teria sido depois que eles mataram o presidente, entendeu?
Bom, e no que isso implica? Basicamente em tudo que aconteceu. A mesma história dos quadrinhos, só que contada de uma forma diferente e envolvendo pessoas diferentes. Isso acontece porque alguns acontecimentos eles estavam destinados a acontecer independente da linha do tempo em que eles se passassem. Como, por exemplo, a formação da Umbrella Academy pelo Reginald, o suicídio do Reginald, a viagem no tempo do 5, a morte do 6 e, é claro, o apocalipse. Com a exceção de que nessa realidade algumas coisas são diferentes, como, por exemplo, a Vanya não leva o tiro que deixa ela paraplégica e faz ela perder as memórias, e o Klaus aparentemente não desenvolveu os poderes o suficiente pra impedir o apocalipse com telecinese. Bom, então o que vai acontecer nas próximas temporadas? Ao que tudo indica, pelo menos por enquanto, eles vão voltar a algum momento em que eles eram todos mais jovens. Mas eu acredito que ainda vão ter muitas viagens no tempo e que algumas histórias dos quadrinhos que não foram mostradas da série, principalmente dos contos, vão aparecer. Mas quando a série chegar na sua última temporada, eu tenho certeza que ela vai acabar da mesma forma que Dallas, com algum deles garantindo o assassinato do presidente Kennedy. E se tudo der certo, eles vão voltar pro presente e vai ter uma Torre Eiffel caída em cima da Umbrella Academy para fazer o melhor easter egg possível. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui o que vocês acharam dessa teoria, se vocês acham ela provável, se vocês têm alguma outra teoria. Se vocês gostarem, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos. E, gente, se vocês ainda não me seguem no Instagram e no Twitter, esse é o momento de fazer isso, porque eu descobri que muitas pessoas nem sabiam que eu tinha Instagram e Twitter. Então, os links estão aqui na descrição e estão nos cards finais também, vai estar aqui. O meu Instagram tá errado nos cards, mas se você entrar no Instagram errado, você vai ter o link pro Instagram certo. É isso, a gente se vê no próximo vídeo.